E se eu te dissesse que o primeiro ser humano provavelmente nunca soube que era humano? Pior, talvez ele nem tenha existido, nenhum nome, nenhum rosto, nenhum momento exato. Então, por que continuamos procurando por essa pessoa? Hoje você vai descobrir algo que muda a nossa forma de entender a origem humana. A conclusão é mais estranha do que parece. Quando perguntamos quem foi o primeiro ser humano, pensamos em um momento exato. Mas a evolução não funciona assim. Nossa espécie não surgiu do nada. Foi se formando lentamente, tão lentamente que ninguém percebeu. Há 3 milhões de anos, uma criatura andava sobre 2 pernas, mas não era humana como nós, Australopithecus afarensis. Lucy já andava ereta, mas seu cérebro era pequeno. Nada de cidades ou perguntas existenciais. Homo habilis fabrica ferramentas. Homo erectus domina o fogo e explora o mundo. Ainda assim, não somos nós. Percebe o padrão? Nada acontece de repente. Tudo acontece aos poucos. Cada pequena mudança se acumulou por milhares de anos, moldando quem seríamos. O cérebro cresceu lentamente. Habilidades novas surgiram, sem que ninguém percebesse de repente. A construção de ferramentas mostra pensamento complexo emergindo gradualmente. O fogo mudou a vida. Comida, calor, proteção. Pequenos passos, grandes impactos. Esses avanços não nos tornam imediatamente humanos, mas é o começo da nossa história. Nada acontece de repente. Cada geração constrói o próximo passo. Milhões de anos, pequenos passos, criando gradualmente a espécie que chamamos Homo sapiens. A evolução é contínua, não há um primeiro humano isolado. Cada ancestral sobreviveu e reproduziu, mantendo a linha que nos trouxe até aqui. As mudanças foram invisíveis, mas constantes, moldando corpo e mente. E assim, de forma quase imperceptível, a humanidade começou a surgir. Resultado de milhares de pequenas mudanças acumuladas. Em que ponto alguém deixa de ser quase humano e vira humano? Não existe corte nítido. É como descobrir o segundo em que azul vira roxo. Não houve um primeiro bebê humano. Os pais eram praticamente humanos, os filhos quase iguais. Muito tempo depois, surge o Homo sapiens. O resultado de mudanças acumuladas. E não éramos os únicos humanos. Havia outros grupos coexistindo conosco. Homo neanderthalensis e Homo floresiensis viveram ao nosso lado. E cruzamos com os neandertais. Parte deles ainda vive dentro de nós. Quem é o verdadeiro humano? Nós, eles? Ou todos juntos, uma família? O primeiro humano não foi uma pessoa. Foi uma população. Um grupo se transformou ao longo do tempo até que chamamos de humanos. A humanidade começou com um processo invisível, não com um indivíduo isolado. Cada geração sobreviveu, transmitiu seus genes, mantendo a linha evolutiva. As mudanças aconteciam de forma gradual, quase imperceptível, mas contínua. E, finalmente, a espécie Homo sapiens emergiu, com todas as características que reconhecemos hoje como humanas. Vivemos ao lado de outras espécies humanas, cada uma com sua história. Homo floresiensis, conhecido como hobbit humano, também caminhava pelo planeta, e nós cruzamos com os neandertais. Parte deles ainda vive dentro de nós. Quem é o verdadeiro humano? Nós? Eles? Ou todos juntos, como uma grande família? O primeiro humano não foi uma pessoa, foi uma população inteira. Ao longo de milhares de anos, essa população se transformou no Homo sapiens. A humanidade não começou com um indivíduo, mas com um processo contínuo. Cada geração transmitiu genes, cultura, ferramentas, sobrevivendo o suficiente para criar a próxima. As mudanças foram invisíveis, mas essenciais, moldando corpo, mente e cultura. Se viajássemos 300 mil anos no passado, talvez não distinguíssemos quem era humano ou não. Mas todos os ancestrais que sobreviveram fizeram com que a linha nunca fosse interrompida. Cada passo na evolução é invisível, mas essencial para a nossa existência hoje. Toda conquista humana é construída sobre um longo processo coletivo, não individual. A história da humanidade é uma linha contínua de aprendizado e adaptação. De Lucy ao Homo sapiens moderno, tudo é parte de um mesmo processo. O primeiro humano é, portanto, uma ideia, a população que gradualmente se tornou humana. Essa linha de continuidade nos conecta com milhões de anos de vida anterior. Cada geração sobreviveu e deixou descendentes, garantindo que a história continuasse. Nossa existência é resultado de um processo quase invisível, mas extraordinário. A evolução não é uma linha reta, mas um contínuo de pequenas mudanças acumuladas. E essas mudanças ainda acontecem, nós continuamos evoluindo, mesmo sem perceber. Talvez a pergunta não seja quem foi o primeiro humano, mas em que momento começamos a nos perguntar sobre nós mesmos?
Cada pergunta humana surge de milênios de experiência coletiva. É isso que nos faz humanos, e a humanidade continua evoluindo a cada geração. Olhar para o passado nos ensina sobre a continuidade e a força da vida. Cada pessoa viva carrega milhões de anos de história em si. Cada passo, cada mudança, cada sobrevivente contribuiu para você existir. A humanidade é uma história contínua, feita de pequenos avanços acumulados. O que hoje vemos como humano é apenas o resultado dessa longa jornada. E ainda assim, estamos evoluindo, mesmo sem perceber. Cada um de nós é a soma de milhões de pequenos milagres evolutivos. Somos parte de uma linhagem que sobreviveu por eras ininterruptamente. Tudo o que somos hoje vem de processos quase invisíveis, mas essenciais. Olhar para o passado nos lembra da força e continuidade da vida. Cada passo evolutivo foi invisível, mas crucial para chegarmos até aqui. Cada geração contribuiu para a evolução, compartilhando conhecimento e habilidades. O que parecia invisível foi essencial para a construção da nossa espécie. Cada ancestral que sobreviveu ajudou a manter a linha evolutiva intacta. Mesmo sem perceber, nós carregamos dentro de nós milhões de anos de história. O passado e o presente se encontram em cada um de nós, conectando vidas que nunca foram interrompidas. Então aqui está a verdade. O primeiro ser humano não foi uma pessoa, foi uma população inteira, transformando-se gradualmente ao longo de milhares de anos. O que chamamos de humanidade começou como um processo invisível, contínuo e coletivo. Cada indivíduo que sobreviveu contribuiu para que a linha nunca fosse interrompida. Cada passo, cada descoberta, cada sobrevivente manteve a continuidade da vida humana. A humanidade é resultado de um processo contínuo, não de um único evento ou pessoa. E essa evolução ainda continua em cada nova geração que nasce hoje. Se voltássemos no tempo, talvez não víssemos claramente quem era humano e quem não era. Mas todos eles, cada vida, cada família, contribuiu para que estivéssemos aqui. A história da humanidade é invisível, mas absolutamente real e contínua. Agora pensa nisso. Você é o resultado de uma linhagem que nunca foi interrompida por milhões de anos. Cada ancestral sobreviveu tempo suficiente para ter filhos. Cada vida importou, e isso é quase inacreditável. A humanidade inteira surgiu de um processo invisível e contínuo. Talvez a pergunta não seja quem foi o primeiro ser humano, mas em que momento começamos a nos perguntar sobre nós mesmos. Cada pergunta humana surge de milênios de experiência coletiva. É isso que nos faz humanos: curiosidade, consciência e continuidade. Olhar para o passado nos ensina sobre a força e a resiliência da vida. Cada pessoa viva hoje carrega milhões de anos de história em si. A pergunta sobre o primeiro humano talvez seja menos sobre o indivíduo e mais sobre a nossa própria consciência. A humanidade é um processo contínuo. Você faz parte dele.